Ela passou a vida acreditando que nada de bom poderia acontecer. Mariana, uma faxineira marcada pela dor e pela pobreza, só tinha um motivo para seguir em frente: sua filha, Sofia, de apenas 5 anos. Do outro lado da cidade, Helena, uma milionária solitária, já não via sentido em nada depois de perder o filho em um trágico acidente. 2 mundos completamente diferentes, 2 mulheres sem nada em comum. Até que um encontro improvável no cemitério mudou tudo. Entre lágrimas, confissões e descobertas dolorosas, nasceu algo que ninguém poderia imaginar. Uma nova forma de família, construída não pelo sangue, mas pela coragem de recomeçar. Essa história realista e emocionante vai mexer com seu coração e te mostrar que, mesmo nas piores perdas, o amor ainda pode florescer. Assista até o final e descubra como o destino uniu 2 vidas despedaçadas em uma jornada de esperança e transformação. O destino nunca havia mostrado generosidade a Mariana. Desde os primeiros anos de vida, aprendeu que o mundo não oferecia facilidades para quem nascia entre becos esquecidos pela cidade. Cresceu em uma periferia marcada pela violência, pela poeira vermelha que se espalhava nas ruas de terra e pelo cheiro constante de comida improvisada, feita com o pouco que havia em casa. O pai partira cedo, sem deixar sequer um bilhete, e a mãe, consumida pela exaustão, sustentava os filhos com trabalhos temporários que mal pagavam o básico. Mariana, a mais velha de 3 irmãos, aprendeu desde cedo a abdicar de brinquedos e sonhos para garantir que os mais novos não dormissem com fome. Esse fardo a moldou em silêncio. Enquanto outras crianças sonhavam em ser médicas, atrizes ou professoras, ela só queria sobreviver até o próximo dia. Com o tempo, a vida tratou de tirar dela até mesmo a ilusão de que as coisas poderiam melhorar. Quando adulta, tornou-se faxineira. Não por escolha, mas porque o destino não lhe abriu outra porta. Os dias começavam ainda de madrugada, quando as ruas estavam frias e desertas, e terminavam já à noite alta, com o corpo exausto e a mente consumida pela dúvida se teria dinheiro suficiente para pagar o aluguel e o leite da filha. Sua filha, Sofia, era a única chama que mantinha Mariana de pé. Uma garotinha de 5 anos que, apesar das adversidades, carregava uma luz nos olhos que lembrava a mãe de que a esperança ainda existia, mesmo que em faíscas breves. O sorriso da pequena era seu maior tesouro, e Mariana fazia de tudo para escondê-la do peso da miséria. À noite, quando o silêncio caía sobre o quarto apertado nos fundos de uma pensão barata, ela chorava baixinho, tentando não despertar a menina. Guardava para si o desespero de não saber se conseguiria sustentar ambas por mais uma semana. Do outro lado da cidade, em um bairro de muros altos e jardins silenciosos, Helena vivia aprisionada em uma mansão que parecia mais uma jaula dourada. Mulher de fortuna, dona de imóveis e negócios herdados da família, já não encontrava sentido algum na riqueza. 10 anos antes, perdera o único filho, Arthur, em um acidente brutal que nem o tempo conseguia suavizar. Desde então, a vida havia se tornado um corredor escuro sem saída. Nem as viagens internacionais, nem os jantares luxuosos, nem os tapetes caros encobriam o vazio que se instalara dentro dela. Helena encontrava no cemitério a única forma de manter o vínculo com o menino que perdera cedo demais. Era lá que, semanalmente, depositava flores brancas sobre a lápide fria e passava horas ajoelhada diante do nome gravado no mármore. O silêncio daqueles encontros era quebrado apenas pelo som do vento entre as árvores e pelo choro sufocado que lhe escapava dos lábios. De nada adiantava ser uma das mulheres mais influentes da cidade. Diante da morte, todo o dinheiro parecia apenas papel inútil. Foi em uma dessas tardes cinzentas, quando o céu se cobria de nuvens pesadas e o ar carregava o cheiro de chuva, que o destino resolveu unir 2 vidas que jamais deveriam ter se cruzado.
Helena caminhava lentamente entre as lápides, segurando um buquê de lírios brancos, as flores que Arthur mais gostava. Seus olhos estavam vermelhos e cada passo doía como se fosse o primeiro depois da perda. Ao se ajoelhar diante da lápide, uma sensação estranha percorreu seu corpo. Não estava sozinha. Poucos metros adiante, perto de um túmulo de mármore, uma mulher se encontrava ajoelhada, abraçando uma criança pequena. As duas choravam. A criança, com cabelos cacheados, desgrenhados e vestido simples, soluçava de forma contida, como se tentasse não incomodar o mundo com sua dor. A mulher, com o rosto marcado pelo cansaço, parecia desabar em silêncio, como quem já não tinha forças para lutar. Helena franziu a testa confusa. Aquele lugar sempre fora de solidão absoluta, mas agora havia intrusas em sua dor. Hesitante, aproximou-se. O coração batia acelerado, misturando desconfiança e curiosidade. Ao chegar mais perto, sua voz saiu baixa, trêmula. "Por favor, este túmulo é do meu filho." A mulher ergueu o rosto num sobressalto. Mariana. Seus olhos estavam vermelhos, o rosto marcado pela poeira e pelas lágrimas. Apertou Sofia nos braços, como se quisesse protegê-la de um perigo invisível. "Me desculpe", murmurou apavorada. "Eu só queria um pouco de paz por alguns minutos." Helena, ainda sem compreender, olhou para a cena com estranhamento. Paz? Diante da lápide de seu filho? Mariana, sentindo a desconfiança no ar, começou a se explicar, atropelando as palavras. "Eu trabalho aqui perto. Não tinha com quem deixar minha filha hoje. Ela pediu para vir até o céu. Disse que queria sentar perto do irmãozinho dela, porque acha que tem um anjo cuidando dela. Eu só deixei ela acreditar." As palavras ecoaram como facas no peito de Helena. Um anjo cuidando, como aquela criança poderia dizer algo assim? A milionária sentiu as pernas fraquejarem e por um instante quase recuou. Mas então, os olhos da pequena Sofia se ergueram e, inocentes, encontraram os dela. E ali, naquele olhar, havia algo que Helena não estava preparada para enfrentar. O mesmo brilho do sorriso que um dia pertenceu ao seu filho. A milionária respirou fundo, tentando se recompor. "Qual o nome dela?" perguntou, sem saber exatamente o porquê. Mariana hesitou, desconfiada. "Sofia." E antes que qualquer resposta viesse, a menina, ainda com lágrimas nos olhos, murmurou baixinho: "Moça, aqui mora o meu irmão do céu." Helena sentiu o mundo girar. As lágrimas vieram como uma enxurrada incontrolável, rompendo diques que ela havia tentado erguer durante anos. Pela primeira vez em muito tempo, não conseguiu sustentar a máscara de frieza. Chorou. Chorou diante de uma estranha, diante de uma criança e diante do túmulo do próprio filho. Mariana, apavorada, tentou se levantar. "Eu vou embora, me desculpe, eu juro que não quis." Mas Helena segurou seu braço com firmeza, quase implorando: "Não vai embora, por favor, não agora." A faxineira congelou. Nunca antes alguém pedira sua presença. Ficou parada sem saber o que fazer. E então, pela primeira vez em muitos anos, Helena fez algo que surpreendeu até a si mesma. Sentou-se na grama fria ao lado das duas. Não disse nada, apenas permaneceu. E, de repente, aquele cemitério não parecia mais tão solitário. O vento parou. O tempo parecia suspenso. Duas mulheres, duas histórias de dor completamente diferentes, mas unidas por uma ausência que só elas poderiam compreender. O silêncio pairava como um véu entre as três. Helena encarava o mármore frio, tentando respirar fundo, enquanto Mariana se mantinha imóvel, com Sofia encolhida em seus braços. Por alguns minutos não houve palavras, apenas o som distante de folhas sendo arrastadas pelo vento. A milionária fechou os olhos, tentando conter o choro que ainda deslizava em filetes pelo rosto. Aquela cena parecia ter sido arrancada de um sonho estranho. Ela, acostumada à solidão do luto, agora dividia a grama úmida com uma mulher de roupas simples e uma menina que trazia, na inocência, um eco do filho perdido. Foi Mariana quem, tímida, rompeu a barreira invisível.
Eu sinto muito pelo seu filho, disse quase num sussurro, como quem teme que as próprias palavras incomodem. Helena não respondeu de imediato. Seus olhos ainda vagavam entre o nome gravado na lápide e o rosto da criança ao seu lado. Mariana continuou, hesitante. Não é a mesma dor, mas eu também sei como é perder alguém. A milionária ergueu lentamente o olhar. Encarou Mariana com uma expressão difícil de decifrar. A faxineira, envergonhada, baixou a cabeça e completou. O pai dela nos abandonou antes mesmo do primeiro ultrassom. Desde então sou só eu e ela. Helena prendeu a respiração. Havia dureza na confissão, mas também uma força silenciosa que a tocava de um jeito inesperado. Duas mães despedaçadas de formas distintas. Duas mulheres unidas pelo fio invisível da perda. Foi nesse instante, entre lágrimas contidas e olhares incertos, que algo nasceu, quase imperceptível. Não amizade ainda, mas uma fissura na muralha de solidão que cada uma carregava. Quando o céu se escureceu por completo, Helena respirou fundo, limpou o rosto com as próprias mãos e se levantou. Seus olhos demoraram alguns segundos para se fixarem em Mariana e Sofia. Então, com voz firme, mas ainda trêmula, disse: "Quero que volte aqui amanhã, à mesma hora. Pode trazer a menina." Mariana arregalou os olhos, confusa. "Por quê?" perguntou, sem entender. "Porque eu preciso." A resposta saiu quase como um desabafo. Os olhos da milionária ainda marejados. "E talvez você também." Mariana não respondeu de imediato. Apenas assentiu, sem saber explicar a si mesma por que aquele convite mexera tanto com ela. Ao caminhar de volta com Sofia nos braços, o coração parecia dividido entre medo e uma estranha esperança. Aquela noite foi longa. No quarto abafado da pensão, Mariana observava a filha dormir profundamente, abraçada a um ursinho velho de pelúcia que já não tinha mais cor. As respirações suaves da menina embalavam o silêncio, mas para a mãe, o sono era impossível. O convite da milionária ecoava em sua mente como uma canção repetida. Quem era aquela mulher? Por que, entre tantos rostos, escolhera justamente o dela? Seria piedade, curiosidade ou algo maior, que Mariana ainda não conseguia compreender? Na manhã seguinte, os pensamentos a consumiam como labaredas. Enquanto lavava roupas de clientes em um tanque improvisado, lembrava do olhar de Helena e do jeito como segurara seu braço, implorando para que não fosse embora. Uma mulher rica, de quem ela só ouvira falar em comentários distantes, havia pedido a sua presença. Mariana não sabia se aquilo era uma armadilha cruel do destino ou um sinal de que algo diferente estava prestes a acontecer. Chegou a pensar em não voltar. Orgulho, desconfiança e medo disputavam espaço dentro dela. Mas no fundo, havia também a lembrança do sorriso da filha, que encontrara consolo naquele cemitério, como se tivesse visto um irmão do céu. Talvez fosse apenas imaginação infantil, mas para Mariana, aquilo era suficiente para não ignorar o chamado. Na tarde seguinte, exatamente no mesmo horário, Helena estava lá, pontual, com a mesma postura elegante, mas desprovida de seguranças ou motoristas. Vestia roupas simples, ainda que visivelmente caras, e trazia novamente os lírios brancos entre as mãos. O olhar que lançou a Mariana foi breve, como quem teme que a expectativa seja maior do que a realidade. Achei que não viria, disse sem encarar diretamente. Eu quase não vim, respondeu Mariana, apertando a mão da filha. As duas se sentaram lado a lado na grama fria. A atmosfera era pesada, mas, curiosamente, o silêncio dessa vez não doía. Não havia hostilidade, apenas a presença de duas dores diferentes tentando encontrar abrigo uma na outra. Helena foi a primeira a falar. Sabe o que é estranho? Durante anos pedi a Deus um sinal, qualquer coisa que me fizesse acreditar que Ele ainda me ouvia. Ontem, pela primeira vez, eu senti algo aqui. Tocou o peito, os olhos marejados. Mariana desviou o olhar envergonhada. Eu sou só uma faxineira, não posso ser resposta de nada. Mas
A voz de Helena saiu firme, quase como uma ordem. Você e sua filha apareceram no momento em que eu menos esperava e mais precisava. Mariana sentiu as mãos suarem. Não sabia se recuava ou se permanecia. Aquilo tudo lhe parecia surreal. Por que está me dizendo isso? Perguntou com medo. Helena respirou fundo, encarando a lápide do filho. Porque talvez seja a hora de começar de novo. E eu não sei como fazer isso sozinha. As palavras caíram entre elas como uma revelação. Mariana não tinha respostas. Não sabia sequer como reagir. Mas pela primeira vez em muito tempo, percebeu que não estava diante de uma patroa em potencial, nem de uma figura distante. Estava diante de outra mulher, tão quebrada quanto ela. Os encontros seguintes no cemitério passaram a se repetir como uma rotina silenciosa. Helena, com seus lírios brancos nas mãos, chegava sempre pontual, enquanto Mariana, depois de terminar o expediente, trazia Sofia pela mão. O primeiro contato havia sido hesitante, marcado por desconfiança e frases interrompidas. Mas, pouco a pouco, cada silêncio compartilhado foi se transformando em uma espécie de diálogo mudo, onde os olhares diziam mais do que as palavras ousariam. Sofia, curiosa e inocente, era quem mais quebrava a rigidez daquele cenário. Sentava-se perto da lápide, falava baixinho com o irmão do céu, que dizia ter encontrado ali, e às vezes ria de coisas que só ela parecia enxergar. Mariana observava com ternura, sempre com receio de incomodar Helena, mas a milionária, ao contrário do que imaginava, nunca a repreendeu. Pelo contrário, ficava em silêncio, quase encantada pela simplicidade daquela criança que devolvia ao cemitério uma vida que há muito se perdera. Certo dia, depois de algumas semanas de encontros, Helena tomou coragem e sugeriu que saíssem dali. Não precisamos sempre estar entre lápides, disse, num tom quase maternal. Podemos nos encontrar na praça da cidade. Sofia vai gostar. Mariana hesitou. Estava acostumada com a desconfiança do mundo e o convite soava estranho demais. Mas a sinceridade no olhar da outra a convenceu. E assim, pela primeira vez, as duas se encontraram fora dos muros do cemitério. Sentaram-se em um banco de madeira gasto pelo tempo, enquanto Sofia corria pelo gramado, rindo alto como não fazia há muito. As conversas começaram tímidas. Helena falava pouco, mas quando o fazia, revelava fragmentos de sua vida que raramente compartilhava com alguém. Falou de Arthur, o filho perdido, das noites em claro em que esperava um sinal que nunca vinha, das viagens que fizera apenas para fugir de si mesma. Mariana, por sua vez, falava de Sofia, da luta diária para pagar o aluguel da pensão, das noites lavando roupas alheias para completar a renda. Eram mundos distantes, mas de algum modo havia um elo entre elas, a dor que cada uma carregava. Aos poucos, as diferenças sociais começaram a perder peso. Helena, acostumada a um círculo de pessoas que falavam apenas de negócios e aparências, descobria na simplicidade de Mariana uma sinceridade que há muito não via. E Mariana, por sua vez, surpreendia-se ao perceber que por trás das roupas caras e dos gestos elegantes havia uma mulher igualmente vulnerável, igualmente marcada pela solidão. Os encontros se tornaram mais frequentes. Primeiro na praça, depois em cafés discretos no centro da cidade. Helena sempre pagava a conta sem ostentação, como se fosse o gesto mais natural do mundo. Mariana, no início, sentia-se desconfortável. Mas com o tempo percebeu que aquilo não era caridade, mas apenas uma forma de Helena dizer: eu quero que você esteja aqui. Sofia, cada vez mais próxima da milionária, começou a chamá-la de tia, sem que ninguém pedisse. Helena, ao ouvir pela primeira vez aquele apelido, sentiu o peito apertar e os olhos marejarem. Nunca havia pensado que um simples título pudesse significar tanto. Era como se, por um instante, Arthur tivesse deixado uma brecha no céu para que ela voltasse a sentir o calor de ser chamada de família. Em uma dessas tardes, depois de um café, Helena olhou para Mariana com firmeza e disse: eu gostaria que vocês fossem até minha casa.
Mariana quase derrubou a xícara que segurava. Sua casa? Repetiu incrédula. Sim. Helena sorriu de leve. Não como empregada, Mariana, como convidada. A faxineira ficou sem palavras. O orgulho a impulsionava a recusar, a erguer um muro entre si e aquela mulher de outro mundo. Mas a necessidade e talvez uma ponta de curiosidade falaram mais alto. Naquele dia, atravessar os portões da mansão foi como entrar em outra realidade. Mariana sentiu as pernas tremerem. Nunca havia pisado em um lugar tão luxuoso, tão distante da vida que conhecia. Sofia, por outro lado, correu pelo jardim com os olhos brilhando, maravilhada com cada detalhe, desde a fonte de pedra até os corredores iluminados. Helena as observava com um sorriso discreto, mas sincero. Havia algo dentro dela que renascia ao ver a alegria estampada no rosto da menina. Pela primeira vez em anos, sentia-se menos prisioneira dentro de sua própria casa. Mariana, ainda constrangida, não conseguia esconder as lágrimas que surgiam discretamente. Não chorava pela riqueza que a cercava, mas pela sensação inédita de que, de repente, alguém havia aberto uma porta que sempre estivera fechada para ela. Helena, percebendo a emoção da visitante, tocou seu ombro e disse com voz firme: "Quero vocês aqui, não como hóspedes de passagem. Quero vocês como parte da minha vida." Mariana arregalou os olhos, surpresa. "Eu não posso aceitar isso. Não pertenço a esse mundo. Eu também não pertenço mais ao meu", respondeu Helena, encarando o vazio da sala. "Desde que perdi meu filho, eu apenas existo. Mas você e sua filha me devolveram um motivo para respirar." As palavras fizeram Mariana desabar em lágrimas. "E se um dia a senhora se cansar da gente?" Helena a abraçou com força. "Eu também tenho medo disso, mas não podemos deixar o medo vencer." Aquela noite terminou com Sofia adormecida no sofá da mansão, enquanto as duas mulheres permaneciam sentadas lado a lado, em silêncio, como se tivessem finalmente encontrado um refúgio. Os dias se transformaram em semanas, e a presença de Mariana e Sofia na vida de Helena deixou de ser um acontecimento incomum para se tornar rotina. A mansão, antes silenciosa como um túmulo, começou a ganhar sons que há muito tempo não ecoavam por seus corredores. Passos leves, risadas infantis, o tilintar de copos compartilhados à mesa. Helena, que antes mal atravessava a porta do quarto, agora encontrava prazer em preparar o café da manhã para as duas convidadas. Naquela casa que sempre cheirara a flores artificiais e perfumes caros, o aroma de café passado na hora misturava-se com o pão fresco que Mariana insistia em comprar no caminho. Helena, no início, tentava impedir, dizendo que não precisava gastar, mas Mariana, com firmeza e simplicidade, respondia: "Eu não quero só receber, quero também dar o pouco que tenho." E Helena aprendia, a cada gesto, que o valor da partilha não estava no tamanho da oferta, mas no coração de quem oferecia. Sofia se adaptou com a naturalidade que apenas as crianças possuem. O jardim, que antes era apenas cenário para festas solitárias e reuniões de negócios, agora se tornara o palco das brincadeiras dela. Corria descalça pela grama, inventava histórias, falava com as borboletas e ria de forma tão livre que até os funcionários da casa paravam para observar. Alguns, acostumados à frieza da patroa, estranharam no início, mas logo perceberam que aquela mudança não era passageira. Helena parecia outra pessoa. Certa manhã, Mariana encontrou a patroa na varanda, observando Sofia brincar com um carrinho de brinquedo novo. Helena segurava uma xícara, mas seus olhos estavam marejados. "Eu não via essa cena desde que Arthur era pequeno", confessou, a voz embargada. "É como se o tempo tivesse me dado um presente que eu não merecia." Mariana, sentando-se ao lado, respondeu com cuidado: "Talvez seja justamente isso que a vida faz quando a gente menos espera. Dá uma segunda chance." As duas ficaram em silêncio, e pela primeira vez, Helena segurou a mão da faxineira como quem precisava de apoio para não desmoronar.
A convivência trouxe também dificuldades. Mariana, por orgulho, resistia a aceitar presentes. Quando Helena ofereceu roupas novas, ela recusou de imediato. Mas ao ver Sofia correndo com sapatos gastos e quase furados, não conseguiu manter a recusa. Helena, percebendo o constrangimento, falou baixinho: "Não é caridade, é só amor." Mariana chorou naquela noite em silêncio, entendendo que havia um abismo entre esmola e acolhimento. As visitas ao cemitério não cessaram. Helena continuava levando seus lírios brancos, mas agora raramente estava sozinha. Mariana caminhava ao lado e Sofia corria na frente, como se transformasse aquele espaço sombrio em um jardim de memórias. Foi diante da lápide de Arthur que Helena ousou falar algo que guardava dentro de si. "Samuel, eu encontrei um motivo para continuar." Sofia, de mãos dadas com ela, completou: "Agora eu tenho um irmãozinho no céu e uma mamãe na terra." Helena chorou como há muito não chorava. Aquele cemitério, que sempre fora um palco de dor, começava a se tornar também um lugar de recomeço. Com o passar dos meses, a sociedade começou a perceber a transformação. As pessoas próximas a Helena estranhavam a nova rotina. Convidados de festas questionavam a presença de Mariana e Sofia, e cochichos maldosos surgiam, acusando a milionária de se misturar com gente que não era do seu nível. Mas Helena, antes preocupada com aparências, agora não se importava. Respondia com firmeza: "O nível que importa é o humano. E nisso, elas estão acima de muitos que conheço." Mariana, por sua vez, sentia uma mistura de gratidão e medo. Gratidão pelo acolhimento, pela dignidade devolvida a ela e à filha. Medo de que tudo fosse efêmero, de que a porta aberta pudesse se fechar de repente. Algumas noites, no quarto que passaram a ocupar na mansão, ela chorava baixinho, temendo o dia em que Helena pudesse acordar e decidir que não as queria mais ali. Mas Helena parecia cada vez mais determinada a mantê-las por perto, não como funcionárias, não como hóspedes, mas como família. "Vocês são minha resposta", dizia sempre que as dúvidas surgiam. "Foram enviadas para curar um pedaço que eu nunca imaginei que poderia ser tocado de novo." O tempo corria e algo extraordinário se desenhava. Duas mulheres, vindas de mundos opostos, encontravam no sofrimento um elo capaz de criar uma nova forma de amor. Não um amor romântico, nem tampouco de conveniência, mas o amor que nasce do reconhecimento de que ninguém deve carregar a dor sozinho. Naquela mansão, outrora dominada pelo silêncio, Helena, Mariana e Sofia construíam, sem perceber, uma família improvável. E no coração de cada uma brotava lentamente uma certeza: às vezes, o destino mais cruel pode esconder o início de um recomeço. O inverno chegou trazendo noites mais longas e frias. A mansão, que antes parecia gelada até mesmo nos dias quentes, agora era aquecida por algo mais forte que o fogo da lareira: a presença constante de Mariana e Sofia. O brilho infantil da menina iluminava os corredores que haviam se transformado em corredores de lembranças dolorosas após a morte de Arthur. Agora, Helena caminhava por aqueles espaços com passos mais leves, quase como se a dor tivesse aprendido a dividir espaço com uma nova forma de esperança. Mariana, mesmo ainda se sentindo deslocada, começava a se adaptar à nova rotina. No início, fazia questão de limpar, arrumar, cozinhar, como se quisesse justificar sua presença ali. Mas Helena a impedia com firmeza. "Você não está aqui como funcionária", repetia todas as vezes. "Está aqui porque eu quero que esteja." Mariana aceitava, mas a luta interna permanecia. Era como se tivesse medo de acordar e descobrir que tudo não passava de um sonho frágil, pronto para se despedaçar ao menor sopro de realidade. As noites, que antes eram cheias de lágrimas silenciosas, agora se dividiam em conversas longas. Muitas vezes, quando Sofia já dormia, Helena e Mariana permaneciam na sala, iluminadas apenas pelo fogo da lareira. Helena abria seu coração,
Falava de Arthur, dos aniversários que nunca pôde celebrar novamente, das festas que organizava sem entusiasmo, das vezes em que sentiu vontade de desaparecer. Mariana, por sua vez, contava das noites na pensão, do medo de não conseguir sustentar a filha, das humilhações que enfrentou em trabalhos onde era tratada como invisível. Foi em uma dessas noites que Helena fez uma revelação inesperada. "Sabe o que mais me assusta, Mariana?" Perguntou, olhando fixamente para as chamas. "Que eu nunca mais consiga sentir amor de verdade, como se tudo dentro de mim tivesse sido enterrado junto com ele." Mariana respirou fundo antes de responder. "O amor não desaparece, Helena. Ele só muda de forma. Às vezes ele volta através de alguém que a gente menos espera." E ao dizer isso, seus olhos se encheram de lágrimas, porque sabia que falava também de si mesma e da filha. Helena, emocionada, segurou a mão dela e permaneceu em silêncio. Não havia necessidade de mais palavras. Com o tempo, Sofia passou a frequentar uma boa escola com a ajuda de Helena. A menina chegava em casa contando histórias, mostrando desenhos coloridos, sorrindo como se tivesse descoberto um novo mundo. Mariana, mesmo agradecida, ainda se sentia incomodada com a generosidade. Uma noite tentou conversar. "Eu não quero que pense que estou me aproveitando", Helena respondeu com serenidade. "Eu sei distinguir interesse de verdade, Mariana. Você nunca me pediu nada. Tudo o que faço é porque quero." Essa sinceridade desarmava qualquer resistência. Mariana começou a perceber que talvez, pela primeira vez na vida, alguém oferecia sem esperar nada em troca. Mas nem todos viam essa relação com bons olhos. Parentes distantes de Helena, especialmente uma irmã que morava em outra cidade, começaram a questionar a proximidade com a faxineira. Telefonemas ácidos chegavam frequentemente, insinuando que Mariana poderia estar se aproveitando. Helena, no entanto, não se abalava. "Eles não entendem. E, para ser sincera, não me importo em explicar." Ainda assim, Mariana sentia o peso dos olhares julgadores. Quando ia ao mercado acompanhada de Helena, percebia os cochichos, as pessoas apontando discretamente. Isso a feria, mas também a fortalecia, porque no fundo sabia que estava ali não por interesse, mas porque a vida havia feito com que seus caminhos se cruzassem. Um sábado em particular ficou marcado. Helena sugeriu que fossem juntas ao cemitério. Chegando lá, colocou os lírios brancos sobre a lápide e, em voz baixa, disse: "Arthur, eu achei um motivo para continuar." Sofia segurou sua mão com força e completou: "Agora eu tenho um irmãozinho no céu e uma mamãe na terra." As palavras da menina ecoaram entre as árvores, como uma oração infantil que ninguém poderia contestar. Helena chorou, mas não era mais o choro desesperado de outrora. Era um choro que carregava também alívio, como se finalmente estivesse encontrando uma forma de viver com a dor sem ser dominada por ela. Naquele dia, Mariana percebeu que já não era mais apenas uma visitante. Ela e a filha faziam parte da vida de Helena e nada poderia apagar aquilo. Ainda que o mundo questionasse, ainda que os olhares fossem pesados, havia algo muito maior as unindo: a necessidade de não se sentirem sozinhas. E foi nessa certeza que naquela noite as três se abraçaram diante da lápide em silêncio. O vento frio passava entre as árvores, mas dentro delas havia um calor que só a presença mútua poderia oferecer. O tempo avançava como um rio silencioso, carregando com ele os resquícios do passado e moldando um novo presente para aquelas três vidas que jamais deveriam ter se encontrado. Helena, antes conhecida nos jornais apenas como uma empresária fria e inacessível, agora surgia em lugares públicos de forma simples, acompanhada por Mariana e pela pequena Sofia. Aquilo causava espanto. Em restaurantes, olhares se cruzavam, vozes sussurravam. Alguns enxergavam uma história bonita, outros apenas motivo para fofoca. Mariana sentia cada olhar como uma lâmina.
Não era fácil carregar nas costas o peso do preconceito. Em sua cabeça, as vozes do passado ecoavam: você não pertence a esse lugar. Não se iluda, portas assim não se abrem para gente como você. À noite, no quarto da mansão, olhava para Sofia dormindo e o coração se enchia de medo. O que aconteceria se de repente Helena mudasse de ideia? E se tudo não passasse de uma ilusão temporária, prestes a desmoronar? Certa noite, incapaz de dormir, Mariana foi até a cozinha e encontrou Helena acordada, sentada à mesa com uma garrafa de vinho aberta. A milionária parecia distante, os olhos fixos em algum ponto invisível. Mariana pensou em recuar, mas Helena a chamou com um gesto. Senta aqui. A voz era baixa, quase um pedido. Ela obedeceu. Ficaram alguns minutos em silêncio, até que Helena falou: sabe o que é pior do que perder alguém? É acreditar que não vai conseguir continuar. Eu passei 10 anos assim. 10 anos em que todo dia parecia uma sentença. Mariana respirou fundo, apertando as mãos. Eu também pensei que não fosse aguentar. Quando ele foi embora, o pai da Sofia, eu achei que ia desmoronar. Mas aí olhei para ela e percebi que eu não tinha escolha. Helena virou-se para encará-la. Talvez seja isso. Eu nunca tive essa escolha. Quando perdi meu filho, não restou nada para me manter de pé. Até que vocês apareceram. Fez uma pausa, a voz embargada. Vocês me deram algo que eu achava impossível. A chance de amar de novo. Mariana sentiu o rosto se molhar em lágrimas. Não sabia como responder, mas entendeu que naquela confissão, Helena revelava a profundidade de sua transformação. A mulher que o mundo via como poderosa estava, na verdade, se reconstruindo a partir das ruínas, e ela, uma simples faxineira, fazia parte disso. Nos meses seguintes, Helena começou a integrar Mariana e Sofia em todos os aspectos de sua vida. Levava-as para viagens curtas ao litoral, passeios que Mariana nunca teria sonhado em proporcionar à filha. Sofia descobriu o mar pela primeira vez, correndo descalça na areia, gritando de alegria quando as ondas molhavam seus pés. Helena a observava como quem recuperava algo roubado pelo tempo, a chance de viver a infância de um filho. Mariana, embora agradecida, ainda lutava com o peso da desigualdade. Uma tarde, na varanda da casa de praia, olhou para Helena e disse: eu nunca vou me acostumar com isso. Sempre parece que não pertenço. Helena segurou sua mão com firmeza. Você pertence onde há amor, e aqui há muito. As palavras ficaram gravadas na memória de Mariana. Talvez fosse verdade. Talvez a vida tivesse finalmente aberto uma porta que ela jamais imaginara atravessar. Mas o mundo não perdoa facilmente mudanças tão drásticas. Comentários maldosos começaram a circular na imprensa local. A milionária excêntrica que adotou uma faxineira e sua filha. Manchetes surgiram insinuando interesses ocultos, invenções de pessoas que jamais entenderiam a dor e a redenção que unia aquelas 3 almas. Helena, no entanto, não se abalava. Com a calma de quem já perdera o que era mais precioso, respondia sempre: que falem, eles não sabem o que dizem. Apesar da firmeza, Mariana sofria com os julgamentos. Teve crises de choro escondidas, nas quais temia ser a causa de mais sofrimento para Helena. Mas cada vez que pensava em recuar, em voltar para a vida de antes, lembrava do sorriso de Sofia correndo pelo jardim da mansão. Aquele sorriso era a prova de que o presente valia mais do que qualquer medo. Foi em uma noite de domingo, após mais uma enxurrada de notícias maldosas, que Helena tomou uma decisão inesperada. Reuniu Mariana e Sofia na sala principal e disse: não vamos mais nos esconder. Vocês são parte da minha vida, e eu não vou permitir que ninguém as trate como intrusas. Mariana tentou protestar, mas Helena a interrompeu. Já perdi tudo uma vez, não vou perder de novo por causa da opinião dos outros. Naquele instante, Mariana entendeu que não havia mais retorno. Estavam entrelaçadas,
Não apenas pelo destino, mas por uma escolha consciente, uma escolha de amor, de coragem e de reconstrução. O inverno avançava, mas dentro daquela casa, a chama do recomeço ardia cada vez mais forte. A primavera trouxe novos ares. O jardim da mansão floresceu como não acontecia há anos, e Helena observava cada broto como se fossem sinais de que a vida finalmente voltava a pulsar. Sofia corria entre as flores, colhendo pequenos buquês que entregava à mãe e a Helena, dizendo que eram presentes do céu. Mariana, embora ainda tímida, já caminhava pelos corredores da casa com mais naturalidade, como quem começava a aceitar que aquele espaço podia de alguma forma também ser seu. Mas a aproximação trouxe novas camadas de desafios. Os parentes de Helena, incomodados com a mudança, intensificaram as críticas. A irmã mais velha, Lígia, fez questão de viajar até a cidade apenas para confrontá-la. Chegou à mansão em uma tarde chuvosa, o semblante rígido e o tom de voz carregado de desaprovação. "Helena, você enlouqueceu?", disse sem rodeios. "Está manchando o nome da família, abrindo as portas para pessoas que nem conhece de verdade." Helena manteve-se firme. "Conheço mais da verdade de Mariana em alguns meses do que conheci em você em uma vida inteira." A resposta cortante deixou Lígia atônita. O silêncio entre as duas foi interrompido por Sofia, que apareceu correndo pelo corredor, com o vestido molhado da chuva, e abraçou Helena pelas pernas. "Tia Helena, vem brincar comigo", disse sorridente. O choque no rosto da irmã foi evidente. Helena não tentou explicar. Apenas segurou a mão da menina e se afastou, deixando claro que sua escolha estava feita. Mariana assistia a cena de longe, dividida entre a gratidão e a preocupação. Temia que, por sua causa, Helena perdesse laços antigos. Mas, ao mesmo tempo, percebia que a milionária não recuava diante de ninguém. Quando, naquela noite, tentou se desculpar, Helena foi categórica. "Não se desculpe por existir. Você e Sofia trouxeram de volta o que ninguém mais conseguiu: vida." Os meses seguintes consolidaram ainda mais a união. As três passaram a frequentar juntas os lugares favoritos de Helena: a livraria antiga do centro, o café escondido em uma rua estreita, a praia onde Arthur havia dado seus primeiros passos. Cada visita era uma mistura de dor e cura. Helena compartilhava memórias, e Mariana, ao ouvir, compreendia que sua presença não apagava o passado, mas ajudava a transformá-lo em algo suportável. Sofia, com sua inocência, era o elo que costurava cada rachadura. Uma tarde, enquanto brincava no jardim, encontrou uma antiga bola guardada no depósito. Entregou a Helena e disse: "Acho que era do meu irmão do céu." Helena chorou abraçada àquela bola, sentindo o peso e o consolo do gesto. A imprensa, por sua vez, não cessava. Manchetes apareciam, fotos eram tiradas sem permissão, comentários maldosos se espalhavam. Mariana sofria em silêncio, mas Helena, certa de sua escolha, dizia sempre: "Eles não têm ideia do que dizem. Não precisamos provar nada a ninguém." E foi nesse clima de resistência e esperança que Helena tomou uma decisão definitiva: oficializar a presença de Mariana e Sofia em sua vida. Reuniu advogados, preparou documentos e numa noite chamou Mariana para conversar na biblioteca da mansão. "Quero que vocês tenham segurança", disse, entregando-lhe uma pasta. "Não apenas emocional, mas também material. Não quero que vivam com medo do amanhã." Mariana ficou em choque. "Eu não posso aceitar isso. Vai parecer interesse." Helena aproximou-se, segurou seu rosto e respondeu com firmeza: "O que parece ou deixa de parecer não importa. O que importa é o que sentimos aqui." Tocou o próprio peito. "Vocês são minha família agora." As palavras caíram como uma sentença de amor inquebrável. Mariana chorou copiosamente, mas dessa vez não de medo, e sim de alívio. Pela primeira vez, sentiu que talvez o destino tivesse realmente lhe dado uma nova chance. Naquele mesmo final de semana, Helena sugeriu que fossem novamente ao cemitério.
Diante da lápide de Arthur, ela depositou os lírios brancos e disse em voz alta: Filho, hoje não venho sozinha. Hoje trago comigo uma nova família, que me ajuda a carregar o peso da tua ausência. Sofia, segurando a mão das duas mulheres, completou com simplicidade: Agora ninguém mais vai ficar sozinho. As três se abraçaram diante do túmulo, e por um instante, até o vento pareceu respeitar aquele pacto silencioso. O mundo poderia não entender, as críticas poderiam continuar, mas para elas já não importava, porque ali, entre a dor e a esperança, nascia uma nova forma de família, tecida não pelo sangue, mas pelo amor e pela coragem de recomeçar. O verão trouxe calor e cores vibrantes, mas para Helena, Mariana e Sofia, o verdadeiro calor vinha de dentro. A mansão já não era mais apenas uma construção fria de mármore e vidros imponentes. Era um lar. Quadros antigos que antes pesavam nas paredes agora pareciam ganhar vida com os risos de Sofia que ecoavam pelos corredores. O jardim, antes mantido apenas para aparências, transformou-se em espaço de piqueniques, corridas descalças e tardes inteiras de conversas ao ar livre. Helena, acostumada a viver na sombra do luto, descobria uma nova versão de si mesma. Não era mais apenas a empresária solitária, nem a mãe marcada pela dor irreparável. Era alguém que havia encontrado um motivo para levantar da cama todos os dias. Era alguém que reaprendia a sorrir sem culpa. Cada vez que Sofia a chamava de tia Helena, uma faísca de vida se acendia dentro dela. Mariana, por sua vez, vivia o conflito interno entre gratidão e insegurança. Às vezes, ainda se via como a mulher que, até pouco tempo atrás, lavava roupas de desconhecidos em uma pensão úmida. Perguntava-se se merecia estar ali, se merecia cada prato farto à mesa, cada noite tranquila sem medo de ser despejada. Mas então olhava para a filha dormindo em lençóis limpos, sorrindo até nos sonhos, e entendia que aquilo não era acaso, era destino, era resposta. Com o tempo, Helena fez questão de apresentar Sofia como parte de sua vida social. Em eventos discretos, olhares curiosos se voltavam para a menina e comentários sussurrados tentavam desmerecer o vínculo que as unia. Mas Helena nunca recuava. Esta é a minha família, dizia, firme, sem espaço para dúvidas. Aos poucos, aqueles que a julgavam passaram a perceber que havia algo genuíno ali, algo que nenhuma fortuna poderia comprar. Em uma tarde marcante, Helena organizou um pequeno jantar em sua casa, convidando amigos próximos. Mariana tentou recusar o convite para sentar-se à mesa, dizendo que ficaria na cozinha, mas Helena foi incisiva. Você não é minha funcionária, Mariana. É minha irmã de alma. Diante de todos, fez questão de sentar-se entre as duas com Sofia no colo. A imagem daquela noite ficou gravada como um marco. Helena não estava mais sozinha e não se envergonhava de mostrar isso ao mundo. O tempo, que tantas vezes havia sido cruel, agora mostrava sua face mais generosa. A cada dia, novas lembranças eram construídas. Sofia aprendendo a andar de bicicleta no jardim, Mariana e Helena conversando até o amanhecer sobre seus medos e esperanças. Visitas ao cemitério, que antes eram carregadas apenas de lágrimas, agora acompanhadas por flores coloridas e histórias compartilhadas. O túmulo de Arthur continuava sendo um lugar de dor, mas também se transformara em um símbolo de recomeço. Foi diante daquela lápide que Helena, certa manhã, tomou a decisão final. De mãos dadas com Mariana e Sofia, falou em voz firme: Filho, eu prometo que nunca mais vou deixar o vazio me consumir, porque encontrei nelas a força que precisava para continuar. Mariana, emocionada, apenas apertou sua mão e Sofia, com a inocência de seus 5 anos, acrescentou: Agora somos 3 mamães e um irmãozinho no céu. Helena sorriu em meio às lágrimas. Não importava o que os outros pensassem, não importava o que o mundo interpretasse. O que importava era que ali, entre o passado e o presente, havia nascido algo maior do que a dor.
Havia nascido uma família improvável, mas real. Os meses seguintes consolidaram esse pacto silencioso. Helena garantiu que Mariana tivesse estabilidade financeira, não como favor, mas como direito. Garantiu que Sofia tivesse acesso à melhor educação, não como obrigação, mas como investimento em um futuro que agora era compartilhado. E, acima de tudo, garantiu que nenhuma delas jamais se sentisse sozinha novamente. No último dia do verão, reuniram-se no jardim para um piquenique simples. A mesa estava cheia de frutas, pães e flores. O sol dourava a tarde e o vento leve embalava o riso de Sofia. Helena observava a cena com os olhos marejados, mas dessa vez não de tristeza. Mariana a olhou e perguntou: "Do que está pensando?" Helena respirou fundo e respondeu: "Que às vezes é no fim do caminho que a vida nos surpreende com um novo começo." As três se abraçaram sob a luz suave do entardecer. A dor ainda existia, mas agora era dividida. E no coração de cada uma havia a certeza de que, mesmo nas cicatrizes mais profundas, o amor pode florescer. E assim, onde antes reinava apenas a morte e o vazio, nasceu uma história de recomeço. Uma história que não precisava ser compreendida por todos, apenas vivida intensamente por quem, contra todas as probabilidades, encontrou no outro a chance de se reconstruir. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar em um recomeço. Sua participação ajuda nosso canal a crescer e nos motiva a trazer cada vez mais histórias emocionantes para você.